Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 551. E no livro dos Espíritos nós vamos dar sequência no livro dos Espíritos nós vamos dar sequência na questão 530. Então, o tema ainda é sonambulismo. E olha só para você ver que interessante. Nessa pergunta 430, que isso? Será que eu estou dormindo e não tô sabendo? Estou achando que eu me encontro em estado de sonambulismo, que não é possível. 430. E nessa pergunta, ela é uma pergunta com sentido duplo, que nós temos que observar que tanto de uma forma quanto de outra forma aqui colocado por Allan Kardec, ele está certo. Olha só para você ver. Porque a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito? Por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Você observa que na pergunta, Allan Kardec, ele se utiliza da palavra, alma e da palavra espírito. Só que nós não podemos mudar, porque aqui tanto a colocação alma quanto a colocação espírito encontra-se corretamente. Por quê? Porque a alma, ela encontra-se mediante ao corpo físico. A alma encontra-se restrita ali aos órgãos físicos, de forma que a alma, ela 24 horas, se assim podemos dizer, ela não tem a mesma lucidez que o espírito possui. Porque o espírito, este que encontra-se na erraticidade, obviamente, a visão dele é mais ampla, por ele encontrar-se liberto da matéria física, do corpo físico, Então, olha só para você ver. Por que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito? Por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Olha só para você ver a resposta agora. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos, não é dado verem tudo e tudo saberem. Então, nos vídeos anteriores, nós temos tentado esclarecer a respeito dessa questão.
que nível de espírito, tanto Kardec quanto os bons espíritos, mediante as questões eles trataram, nós não sabemos. Até porque o processo é muito complexo e é muito relativo, né? Por isso que os bons espíritos assim respondem. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos, não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos? Olha só. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito, né? Na matéria. Tá certinho aqui essa frase espírito agora. Porque olha só para você ver, ó. Depois, quando unido à matéria, não goza de todas as suas faculdades de espírito. Eu vou continuar, depois eu comento. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério. Então, nós vemos aqui que Deus outorgou ao homem a faculdade. Então, eu tenho dito em outros vídeos que o sonambulismo é uma faculdade, né? Para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Você observa aqui a diferença do sonambulismo à luz da doutrina dos espíritos e também a diferença do sonambulismo à luz da psicopatologia aqui da Terra. Primeiramente, a psicopatologia, como nós já dissemos em outros vídeos, é o estudo das doenças mentais. Então, os psicopatologistas, eles classificam esse comportamento do paciente, vamos assim dizer, né? Como um distúrbio mental, né? Como assim? Como um transtorno psicológico, emocional, né? Eles classificam todo esse processo do sonambulismo como sendo uma doença mental, uma doença psíquica, né? Uma doença psiquiátrica. Olha só para você ver. Isso é de acordo com o conceito da Terra. Agora, graças a Deus, nós temos a ciência espírita que, à luz da providência divina, nos esclarece praticamente o contrário. Então, nós vimos aqui, pergunta, pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito? Tá certinho aqui a alma e tá certo o espírito. Na sequência eu vou tentar explicar de novo. Por que é que o sonâmbulo
não vê tudo e tantas vezes se engana? Resposta agora. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos, você observa que agora os bons espíritos, eles fazem uma classificação. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos, não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos? Né? Depois, quando unidos à matéria, não goza de todas as suas faculdades de espírito. Ó, espírito aqui está certo. Por quê? Porque aqui os bons espíritos estão dizendo que a alma, né, o espírito mergulhado no corpo físico, que ao mesmo tempo ele se torna alma, é considerado como alma, a alma, ela não desfruta, ela não goza no corpo físico, durante aquele período no corpo físico, de tudo aquilo que ela desfrutava na condição de espírito. Porque na condição de espírito, ela vivia liberta. Como aquele pássaro que eu expliquei nos vídeos anteriores, com o pezinho amarrado. Só que esse pássaro aqui, ele não tem mais o pezinho, a cordinha amarrada no pezinho. Por quê? Porque na condição de espírito é desencarnado. Agora, na condição de alma é reencarnado. Então, se aquele espírito liberto, que gozava de várias faculdades, que gozava de várias possibilidades, oportunidades, que confabulavam com muitos espíritos, amigos de outras dimensões e tudo mais. Você entendeu? Na condição de alma, ele reencarnado na condição de alma, ele desfruta menos. Por que ele desfruta menos? Porque o sonambulismo é uma faculdade e não um transtorno psiquiátrico, não um distúrbio mental. Não tem nada a ver com o sistema neurológico do paciente. É uma faculdade. É uma faculdade como, por exemplo, a audição. É uma faculdade como, vamos assim dizer, como a... É uma faculdade como a mediunidade. É uma faculdade. Entendeu? Então, como alma, na condição de alma no corpo físico, mesmo que aquela alma ela se liberte daquele corpo físico no período do sonambulismo, ela consegue ver muitas coisas, confabular com muitos seres, mas não tanto quanto se ele estivesse fora do corpo físico no processo desencarnado. Porque aquele que se encontra desencarnado, ele desfruta muito mais.
do que aquele que encontra-se no corpo físico, mesmo sendo detentor dessa faculdade. Porque no corpo físico, os órgãos físicos, acaba sendo um obstáculo àquele espírito que encontra-se na condição de alma reencarnado durante aquela existência. Agora, é lógico que isso é relativo e isso é complexo. Porque, vamos assim dizer, existe 50 médiuns, ou melhor, vamos dizer assim, existem 50 seres sonambúlicos, né, que são dotados dessa faculdade do sonambulismo. Cada um encontra-se num grau evolutivo. No período, no momento do desprendimento ali, cada um vê uma coisa, cada um confabula com um nível de espírito, devido à evolução de cada um. Porque existe essa desigualdade no processo evolutivo. Ninguém é igual ao outro no processo evolutivo. Um encontra-se no número 1, outro no número 2, outro no número 3, outro no número 4, número 5, e assim por diante. Às vezes a pessoa bate assim nas costas um do outro. Ei, nós dois temos as mesmas faculdades, né? Aí o outro, ignorantemente, diz assim, nós temos, né? Nós temos vidência, audição, nós somos médios sonambúlicos. Mas eles não sabem o que eles estão dizendo. Eles não sabem o que eles estão dizendo, porque o processo é muito complexo. O processo é muito relativo. Então, olha só. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério. Olha, então Deus outorgou a faculdade sonambúlica para fim útil e sério. Então, aqui eu pergunto a você, pode se comparar à luz da doutrina dos espíritos, o sonambulismo, à luz da ciência da Terra, que classifica o sonambulismo como uma psicopatologia, como um transtorno do indivíduo, né? Como eles mesmos dizem, que é um fenômeno que ocorre algumas vezes, que ocorre com algumas pessoas que se levantam dormindo e caminham, falam e realizam algumas atividades durante o sono e geralmente não se recordam disso quando despertam. Olha só para você ver, como eu já tive a oportunidade nos vídeos anteriores de dizer, isso não deixa, isso deixa bem claro que o que ocorre com essas pessoas, isso é nada mais, nada menos do que um transtorno obsessivo. Um transtorno de ordem das trevas. Um transtorno de ordem do anticristo. Ali, uma manifestação de espíritos menos esclarecidos pode estar ali ocorrendo, devido ao alto grau de sensibilidade, né, daquele paciente que inconscientemente
As pessoas não sabem que porque aquilo ocorre, ele tem que ser médium. Caso contrário, aquele processo não se daria, não ocorreria. E não podemos nos esquecer também que aquele estado sonambúlico ali, tratados pela psicopatologia da Terra, pode estar relacionado também ao próprio espírito daquele encarnado, que naquele momento ele entra num estado letárgico, de um esquecimento, de uma amnésia, e ele, obviamente, realiza tudo que nós sabemos que eles fazem. E o pior, tem pessoas que dizem assim, não pode acordar o sonâmbulo naquele momento, porque senão ele morre. Ah, gente, larga de ignorância, isso é tudo bobeira, não tem nada a ver. Ah, mas não tem a mais, não acontece nada. Se você acordar aquela pessoa naquele momento ali, ela vai apenas lhe dizer o que está acontecendo, e você vai levar o conhecimento dela, e ela de fato ela não vai se lembrar. Por quê? Porque aqueles atos ali, aquelas atitudes, aquele comportamento, obviamente, de natureza espiritual, não fica registrado naquele momento, não fica registrado na consciência dela ao ponto dela se lembrar. Mas que fica tudo armazenado, fica. Registro é uma coisa, armazenamento é outra coisa. Olha só para você ver como são as coisas. Então, por isso que, à luz da doutrina dos espíritos, o sonambulismo, no esmiuçamento, ele é totalmente diferente do sonambulismo à luz da psicopatologia da Terra. À luz da psicopatologia da Terra, todos esses, vamos dizer, todos esses fenômenos, né, para ficar mais fácil, não passa-se de transtorno obsessivo. Não é transtorno mental, não, gente. É transtorno obsessivo. Aquilo ali é obra das trevas. Obra do anticristo, obra de espíritos malignos, espíritos sofredores, enquanto os bons espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 430, eles classificam como sendo a faculdade ao homem. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica, faculdade, para fim útil, tá vendo? Não é um transtorno, não é um distúrbio, é um desprendimento da alma do corpo, mas que limitada por estar presa ao corpo. E sério, útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque o sonâmbulo nem tudo pode dizer. Então, o sonâmbulo, aquele indivíduo aquela alma que ainda reside no corpo físico, ele não pode se informar. Por que não pode? Porque ele é limitado. Porque ele não tem acesso a todos os departamentos. Você entendeu? Então, por exemplo, ele é capaz de, vamos só para simplificar, ele é capaz de dizer assim para você assim: eu estou vendo um prédio de 10 andares.
Mas ele não é capaz de dizer a você os móveis, os cômodos que existe dentro desses 10 andares. Deu para você ver, entender? Ele é capaz de dizer para você assim, eu vejo uma casa, mas ele não é capaz de relatar todos os cômodos, todos os objetos e todos os integrantes que existem dentro daquela casa. Então ele é limitado. Agora, aquele fora do corpo físico, ele já consegue um pouquinho mais do que aquele que encontra-se no corpo físico. Agora, isso é relativo e também é complexo. Cada caso é um caso. Não podemos afirmar que isso acontece com todo mundo, que não, porque isso está relacionado à evolução do eu em processo evolutivo. Porque dizendo assim, às vezes as pessoas, por não saberem assim separar o joio do trigo, pode pensar que isso aí encontra-se generalizado, e não é generalizado, isso é só uma classe de espírito. Mas que classe é, não sabemos. Certeza temos que não é inferior e nem muito superior, está no meio.